Por que que a Bíblia não continuou sendo escrita até os dias de hoje? Uma ótima pergunta mesmo. Pensando no caso das Bíblias cristãs, essa questão é difícil porque a gente tem que pensar o seguinte, que a Bíblia, ela nem sempre foi a Bíblia, né? Ela é um conjunto de textos. Quando que os judeus param de acrescentar livros à sua coleção que futuramente vai ser conhecido como Bíblia Hebraica barra Tanar, que é um acrônimo para Torá, Ketubim e Neviim? Essa não é uma nomenclatura antiga, mas a gente já tem um judeu, pelo menos, no segundo século, no primeiro século, melhor dizendo, que é o Flávio Joséfo, que diz que os gregos, ele está escrevendo, ele escreve uma carta contra um grego, né, para um grego, mas contra o grego, dizendo que aquele grego, ele tinha o que os gregos têm livros demais, e que eles se confundem, que é muito confuso, porque um autor fala uma coisa, outro fala outra, e aí você quer saber sobre os deuses e Homero fala uma coisa, Hesíodo fala outra, o Apolodoro fala outra, alguma coisa desse tipo, né? Então, você tem várias fontes, elas são divergentes, e aí o José fala assim, mas nós não, porque nós só temos 22 livros. O que são esses 22 livros? São basicamente os livros que a gente conhece hoje do que a gente chama de Antigo Testamento, numa tradição cristã, ou de Bíblia hebraica, ou de Tanar, numa tradição judaica. O Flávio José não tinha um nome para isso. Ele fala que eles têm 22 livros. Não fala nós temos a Bíblia, nós temos a Tanar. Não, ele fala nós temos 22 livros. Então, ele quer dizer que a biblioteca autoritativa dos judeus é mais fechadinha. E ele dá uma justificativa para isso. Ele diz até o seguinte: que nós temos outros textos também, mas esses textos são mais recentes e já não seguem a linhagem reconhecida dos profetas. Então, o Flávio Josefo conhecia, por exemplo, alguns livros que são considerados judaicos, que são considerados apócrifos. Sabedoria de Siraque, né, Ben Sirá, Tobias, Judite. Conhecia esses textos, mas ele considerava que esses textos eram recentes demais para terem autoridade profética. Então, isso é o que o Joséfo fala. E as comunidades depois dele, muitas vão seguir também essa compreensão, outras não. A comunidade de Qumran, que existiu ali provavelmente até o primeiro século depois de Cristo, tinha muitos outros livros, né? Se eles consideravam isso em pé de igualdade com outros livros que hoje estão na Bíblia, é difícil saber. Mas eles tinham, por exemplo, muito mais edições do livro de Enoque do que do livro de Esther, que eles não tinham nenhuma, ou tinham tão poucas que nenhuma sobrou materialmente para nós, né? A gente não tem nenhum livro de Esther entre os manuscritos do Mar Morto. Mas pode ser que eles tinham, mas se perdeu, né? Mas beleza. Então o Flávio José fala isso. A gente tem vários livros que são livros antigos, que estão na linha sucessória dos na sequência dos profetas, e a gente pode confiar neles porque eles estão dentro dessa tradição profética. Os mais recentes, a gente já não bota tanta fé mais. Então o Flávio Josefo para mais ou menos ali nos tempos de Esdras, a entrada de livros na Bíblia, né? Beleza. Se a gente vai pensando em cristãos, os cristãos originalmente não tinham necessariamente uma Bíblia também. Eles tinham uma tradição, que era sobre Jesus. Então, apareceu essa figura chamada Jesus, que era o Messias, que era o Filho de Deus, que era o próprio Deus, segundo algumas dessas comunidades, tinha compreensões divergentes, mas existe um fenômeno histórico, uma coisa que aconteceu, um evento, que é Jesus. E aí as pessoas transmitiam as histórias de Jesus oralmente. Então, assim, conheci Jesus, Jesus falou isso, fez tal milagre, ensinou tal coisa. Isso era transmitido de forma oral. Conforme o tempo passa, a oralidade começa a perder a sua autoridade. Se você está longe demais, se você já está ouvindo algum testemunho oral de primeira, de terceira, quarta, quinta geração, você passa, você já desconfia um pouco. Pô, mas será que não estão aumentando uma coisa aqui? Será que era assim mesmo? E até assim, para as pessoas que estão guardando essa memória, é útil escrever essas coisas. Então, a hipótese majoritária hoje de como que os evangelhos começam a se desenvolver é que os cristãos antigos começam a registrar as tradições orais como uma forma de suporte de memória, para que aquelas coisas não fossem esquecidas.
E aí, esses textos, quanto menos autoridade tem a tradição oral, mais autoridade vai ganhar a tradição escrita. Porque você já não confia tanto na tradição oral assim, porque já está vindo assim de uma pessoa que eu já não conheço tanto, não sei se essa pessoa de fato conviveu com pessoas que conviveram com Jesus. Então você começa a valorizar o escrito, que pode estar mais próximo cronologicamente do evento, Jesus. E aí, os evangelhos começam a ganhar corpo. Agora, enquanto os evangelhos estão ganhando corpo, você ainda não tem o Novo Testamento também. Porque os evangelhos estão ganhando corpo e também estão circulando alguns textos que são as cartas de Paulo, por exemplo. Paulo não estava escrevendo uma parte de um livro chamado Novo Testamento e nenhuma parte de um livro chamado Bíblia. Paulo estava trocando correspondências com pessoas que ele não podia falar diretamente. Então, bom, já que eu estou longe de vocês, deixa eu mandar uma carta. E a carta chegava, isso se preserva materialmente, a pessoa lê a carta, responde aquela carta, copia, circula a carta para outras comunidades, para dar mais amplitude, né, de alcance para aqueles ensinamentos, para aquelas declarações de Paulo, que era uma figura que era respeitada nas comunidades, e essas cartas vão ganhando também gradativamente autoridade. Especialmente quando você não tem ninguém vivo que esteve perto de conviver com os discípulos, mas você tem acesso a uma carta escrita nos tempos apostólicos. Então, assim, quanto mais a tradição oral vai sendo disputada, vai perdendo a força, mais a tradição escrita vai ganhando autoridade. E aí, esses documentos vão gradativamente sendo organizados e compilados em volumes. Então, inicialmente, você não tinha um volume do Novo Testamento, você não tinha um volume dos Evangelhos, você não tinha um volume das cartas de Paulo, todas. Você tinha um volume que eram algumas cartas de Paulo, você tinha um volume que eram alguns evangelhos, ou um só evangelho. Materialmente, essas coisas circulavam de forma separada. À medida que você vai tendo acesso a vários, você pode. E os meios para criar documentos mais caros, mais robustos, você vai fazendo aí edições. Mas, por exemplo, quando a gente chega no quarto século, Eusébio de Cesareia, que é um bispo da cidade de Cesareia, né, ele recebe de Constantino, o famoso, né, Constantino o Grande, o primeiro imperador convertido ao cristianismo, ele recebe uma solicitação de Constantino, Eusébio de Cesareia recebe uma solicitação de Constantino para produzir 50 volumes que tenham, segundo a opinião de Eusébio, os principais textos da tradição cristã. É isso que Constantino pede. Ele não pede, me dá 50 Bíblias, porque não existe Bíblia. Existe uma literatura que crescentemente, gradualmente, organicamente, vai se tornando autoritativa e canônica. Mas no quarto século, você tem Eusébio recebendo essa solicitação de Constantino para fazer 50 volumes. E quais volumes que Eusébio escolheu? É, você tem que produzir 50 volumes dos textos autoritativos, né? Para circular nas igrejas ali de Constantinopla. E quais são os livros que Eusébio coloca dentro desses volumes? Não sabemos, ele não escreveu explicitamente isso. Mas a gente tem o próprio Eusébio escrevendo em outro texto que há certos textos que são respeitados universalmente, há certos textos que são disputados, entre os quais estão o Evangelho de o Apocalipse de João, está a carta de Tiago, a segunda e a terceira carta de João, as cartas de Pedro, e também o Evangelho de Pedro, que esse aí saiu totalmente, né? A carta de Barnabé, o Pastor de Hermas, a de Daqué. Tem vários textos nessa lista do Eusébio e de outros autores cristãos no quarto século, mais de 300 anos já depois de Jesus, que reconhecem que alguns textos são disputados, outros são seguros e outros são espúrios, falsos. Há cartas falsas de Paulo, atribuídas a Paulo, mas que foram escritas por pessoas diferentes e que foram enviadas para Laodiceia, que a carta aos Laodicenses e a carta aos Alexandrinos, por exemplo, que esses autores reconhecem como falsas. A carta, o livro de Hebreus, né, ou a carta aos Hebreus, que é anônima, mas foi tradicionalmente atribuída a Paulo depois, né? Mas o texto não traz o nome de Paulo, nem os manuscritos trazem o nome de Paulo geralmente, era um texto disputado. Então, no quarto século, a gente tem que estar 300 anos já, e ainda a gente não tem a Bíblia. Um livro que todo mundo pegasse e falasse, fosse lá no índice, né? E falasse, é isso mesmo, o conteúdo é esse mesmo, está certinho. Né? Não, muita discussão, a coisa estava muito aberta, e a coisa era discutida nesse nível, não de tá na Bíblia ou não tá na Bíblia, é santo ou é maldito, é inspirado
ou é meramente obra de homens, né, como às vezes se fala. Há textos que realmente estão próximos do evento, que têm autoridade para falar de Jesus, de quem foi Jesus e dos ensinos dos apóstolos. Há textos que parecem que tem uma coisa divergente aqui e ali, é bom desconfiar. Há textos que são atribuídos a apóstolos, mas que parece que não foram escritos por eles. Enfim, é nesse nível que a coisa. Nesse nível não, mas são esses critérios, né, que são usados para essa discussão. Aí hoje, séculos depois, quando a gente já tem uma ideia de Bíblia muito consolidada em certas tradições, né, mas que há Bíblias diferentes também, aí as pessoas já falam assim, tá na Bíblia ou não tá na Bíblia. Ah, isso aí tá na Bíblia, então é verdadeiro. Ah, isso aí não tá na Bíblia, então é perverso, é satânico, né? Ah, o diabo tentou colocar isso na Bíblia aí, mas não colou. Aí por isso que ele é um apócrifo. Isso aí esse juízo que a gente às vezes vê hoje, totalmente alheio, totalmente estrangeiro àquele tempo, né? Totalmente anacrônico. Mas beleza, depois a gente vai, em outras oportunidades, a gente fala mais sobre isso. Mas só para fechar o raciocínio aqui, então, por que que as pessoas pararam de colocar coisas na Bíblia? Porque chega um momento em que um livro novo que aparecesse já está distante dos tempos de Jesus e dos apóstolos. Então, por que que esse livro teria alguma autoridade? E aí entra no problema que alguns livros que surgem depois vão sofrer, né? Como, por exemplo, sei lá, o livro de Mormon, né? É um livro que surge muito depois, nos Estados Unidos, no século XIX, e que só que o autor, né, o Joseph Smith, vai ter que dizer que esse livro foi produzido lá em tempos antigos, mas só foi encontrado agora. Mas você nunca vai dizer que alguém que nasceu alguns anos atrás tem um conhecimento privilegiado sobre Jesus e pode escrever um livro que vai entrar na Bíblia. Isso aí, já nos primeiros séculos, é descartado. Então, livros escritos no terceiro século e que têm uma pretensão de sacralidade já vão ser atribuídos a figuras do primeiro ou do segundo século. Nunca a figuras do terceiro século. Porque isso já está longe demais do evento. E aí a pessoa fala assim: esse cara nem estava lá que ele está falando. Né?